Olá, meu nome é Diogo Hudson, aqui é a DH TV, o canal que desperta o herói que existe dentro de você. Eu estou aqui em Portugal e resolvi falar com você sobre o tema liderança emocional. Um tema muito importante no dia a dia, afinal de contas, diante de uma situação inusitada, diante de uma situação adversa, nossas emoções terminam controlando a nossa tomada de decisão. E eu resolvi contar para você uma história para ilustrar o que é liderança emocional. Aqui em Portugal, na cidade de Lisboa, houve um terremoto e também um tsunami no século XVIII. E isso arruinou a cidade, acabou com a cidade. Muitas pessoas morreram e naquele momento lá no governo tinha uma pessoa que tomou quatro passos que foram fundamentais para poder resolver aquela situação inusitada. O primeiro passo foi: feche os portos. No momento de uma situação adversa que você está passando, às vezes por um término de um relacionamento, às vezes você foi demitido de um trabalho, bom, feche os portos. O que isso significa? Na situação de Portugal, significava que as pessoas não poderiam sair do país e não poderiam entrar no país. E isso no seu dia a dia significa: você tem problemas o suficiente dentro de você. E através desses problemas, você precisa minimizar as suas emoções, você precisa acalmar, equilibrar suas emoções para tomar a decisão adequada. Se você sai de você e se influencia com outras pessoas, se você deixa a opinião de outras pessoas te influenciarem, talvez naquele momento de situação adversa você não tome a decisão adequada. Então, feche os portos. O segundo passo foi: enterre os mortos. Naquele momento, milhares de portugueses faleceram e era necessário o luto, era necessário respeitar aquelas famílias, era necessário dar atenção para todas aquelas pessoas que os portugueses ali sofriam e que foram perdidas naquela situação adversa. E como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Quando a gente fala em enterrar os mortos, significa viver o luto. Às vezes no final de um relacionamento, às vezes no final, de um ciclo profissional, você às vezes quebrou uma empresa, às vezes você saiu de uma empresa, existe a necessidade de você viver aquele luto. Viver o luto não significa exatamente sofrer, não significa exatamente se acabar por uma situação ruim, mas simplesmente respeitar que aquilo está acontecendo. Então, nessa situação de Portugal, foi necessário respeitar o luto das pessoas. E no seu dia a dia é necessário respeitar o seu luto, os seus momentos, aquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo no governo português foi: cuide dos vivos. E como que a gente pode interpretar isso para o nosso dia a dia? Cuidar de você mesmo, cuidar do seu interior, ficar bem, se sentir bem com você mesmo, se sentir bem com as pessoas que estão ao seu redor, se cuidar, porque automaticamente, se você coloca foco nas coisas que você pode controlar, as coisas que você não pode controlar vão fluir a seu favor. Cuide dos vivos, cuide das pessoas que trabalham com você, valorize as pessoas que trabalham com você, valorize as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família. Comece a observar os talentos, as virtudes nas pessoas. Cuide de você mesmo. Isso é o terceiro passo. O quarto passo dado por esse gestor aqui do governo português foi: reabra os portos. E o paralelo que a gente pode fazer para o nosso dia a dia é: depois que você entendeu como você está, depois que você respeitou o seu luto, depois que você cuidou de você mesmo, aí sim é hora de fazer um planejamento e partir para uma nova vida. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre liderança emocional, eu vou falar sobre esses 4 passos. Primeiro, no autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer muito bem. Segundo, se automotivar. Terceiro, conhecer bem as outras pessoas. E quarto, influenciar as outras pessoas para que elas se motivem. Se você quiser entender mais sobre liderança emocional, preencha o cadastro ao lado, que eu te aguardo na minha palestra gratuita. Um grande abraço, até lá!